Boa noite a todos, amados irmãos. Mais um GECEL, Paz e Vida. Nós estaremos fazendo um GECEL, como eu disse, eu estou tentando cada vez mais reduzir, e vai ficar nessa quarta-feira, a partir das quarta-feiras, nós vamos ficar com a palavra, né, baseada no estudo do GECEL, mas eu estou querendo não fazer o estudo do GECEL, que fica muito longo, e para que as pessoas possam parar para ver o vídeo, né, por inteiro. Se ficar um vídeo acima de 30 minutos, 40 minutos, é muito difícil da pessoa permanecer. Então a minha intenção é fazer um vídeo, tentar fazer ele chegar a 15 minutos ou menos, mas no início é muito difícil. Então, para que nós não estendamos muito, eu já vou entrar com a oração, depois já vou pegar a leitura bíblica de hoje. Se alguém quiser preparar a Bíblia para acompanhar, está em Gálatas 5, do 16 ao 25, o texto para a nossa reflexão de hoje, que fala-se nessa tema sobre andando no Espírito, conhecendo melhor o Espírito. Então, vamos orar para nós darmos início. Querido Deus, bondoso e amado Pai, glorificado e exaltado seja teu santo nome, Pai. Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti nesse momento, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, venha trazer clareza de entendimento, Pai, e que a Sua palavra venha nos mover. Pai querido e soberano, Você conhece os corações de cada um de nós, o que cada um necessita, Pai. Esteja sondando, esteja trabalhando no coração de cada pessoa, para que ela venha receber aquilo que a mensagem tem para entregar a cada um de nós, Pai. Pai, nós oramos pelas nossas cidades, pelos nossos governantes, oramos pelos nossos pastores, Pai, que o Senhor dê sabedoria e entendimento, e oramos também pela nossa casa. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Gálatas 5, 16 ao 25 diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisão, facção, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês que, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Nesse versículo, o apóstolo Paulo menciona 7 vezes a ação do Espírito de Deus na vida do cristão. Ainda andai no Espírito, guiados pelo Espírito, fruto do Espírito, vivemos no Espírito, são expressões que mostram o quão importante é para o cristão a ação do Espírito Santo em seu coração. Porém, ao mesmo tempo, revela a necessidade de se obedecer o Espírito de Deus.
A palavra de Deus afirma que todo aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador tornou-se morada do Espírito de Deus. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19. E a partir desse momento, a sua vida espiritual toma uma outra dimensão, de modo que vivemos um conflito interno muito grande, pois amamos a Deus e desejamos viver sua vontade, mas temos a inclinação natural para aquilo que desagrada e prejudica o nosso relacionamento com Deus. No texto de Romanos, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender um pouco mais essa questão. Ele apontou algumas verdades. Existem, algumas categorias, duas categorias de pessoas: os não regenerados e os regenerados, os que estão no Espírito. Duas disposições de mente, a mente da gente tem duas inclinações: a inclinação para a carne e a inclinação para o fruto do Espírito. Dois padrões de comportamento: viver segundo a carne e viver segundo o Espírito, que resulta em dois estados espirituais, de morte e vida, inimizade ou paz. Então nós temos isso tudo dentro de nós, Esses dois lados estão sempre conflitantes dentro do ser humano, que é a nossa carne, porque o Espírito habita em nós, mas nós ainda não temos o nosso corpo, restaurado, que vai ser só na ressurreição, Então, no momento, nós ainda temos a carne. A carne, ela está sempre militando contra o Espírito, ela está sempre lutando, guerreando contra o Espírito. E isso leva a gente a pecar, a continuar caindo em pecado. Mas é exatamente o Espírito que nos faz nós arrependermos e buscarmos de novo no Senhor. Então é muito importante nós não deixar apagar o Espírito dentro da gente, porque é exatamente o Espírito Santo que vai trazer o arrependimento ao coração do homem, para que a gente possa reaproximar, restabelecer o relacionamento com Jesus. O que devemos fazer para andar com o Espírito e negar o desejo da carne? São alguns conselhos para a gente ter mais do Espírito e menos da carne, Para a gente conseguir fazer com que o Espírito prevaleça sobre essa luta contra a carne. Primeiro, em relação à carne, nós devemos crucificá-la. Em Gálatas 2:24 diz: e os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, nós crucificamos aqueles que estão em Cristo, a nossa carne ela é crucificada junto com Cristo, Então, precisamos ser impiedosos com a nossa natureza pecaminosa, A crucificação, ela tem esse lado que é doloroso, que é impiedoso, a impiedade da crucificação. Então nós devemos agir dessa forma com o nosso lado carnal. A morte pela crucificação, na época de Jesus, era um método muito utilizado pelos romanos para humilhar, para subjugar. Era um exemplo para os rebeldes e criminosos ali que não poderiam enfrentar, vamos dizer assim, Roma, que eles seriam crucificados. Então é mais ou menos nesse sentido. Quando nós crucificamos a nossa carne, nós colocamos ela sob jugo, Sob júdice ali. Ela está debaixo da autoridade, daquela autoridade da cruz de Cristo, que é isso que Jesus fez na cruz naquela ocasião. Nossa atitude em relação ao Espírito Santo foi descrita por Paulo de duas maneiras. Quer dizer, existem duas maneiras aqui da nossa atitude, diante do Espírito Santo. Os cristãos são descritos como sendo guiados pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5:18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não está sob a lei. Então é muito importante isso, que a gente seja guiado
pelo Espírito Santo. É Ele que nos orienta, é Ele que nos mostra, né, o caminho. E continua aqui em Romanos 8:14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele só guia aqueles que aceitaram Jesus, que são filhos, os que foram adotados por Jesus. Então, é muito importante que nós nos colocamos como filhos de Deus, que nós aceitamos Jesus, né, para que nós venhamos ser guiados, né? Este verbo guiado aqui no grego, ele tem a referência do apontar, né, o caminho, de por onde ir, vamos dizer assim. É mais ou menos aquele direcionamento do pastor que guia o rebanho. E algumas expressões chegam a dizer até assim, que é aquele caminhar de um estar no mesmo compasso do outro, no mesmo passo, na mesma direção um do outro. É muito importante que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo nesse sentido. O Espírito Santo é nosso Senhor e soberano. Ele nos conduz no caminho da verdade, da santidade e do amor. Então é muito importante isso, que a gente ande pelo Espírito, né? Os cristãos são descritos também como aqueles que andam segundo o Espírito. Esse verbo andar é aquele no sentido de vamos dizer assim, que vai no mesmo caminho, né? Um atrás do outro, como se fosse uma fila indiana, onde um tira o pé para o outro não pisar, como se estivesse trilhando, né? Pedras ali dentro de um riacho, vamos dizer assim. Um tira o pé daquela pedra, o outro coloca, ele vai guiando o caminho seguro para atravessar aquele terreno, aquele espaço, né? Então, esse andar aqui tem esse sentido. O Espírito de Deus, ele nos guia, né? E cabe a nós obedecermos e seguirmos plenamente as suas orientações. Assim, a obediência é imprescindível na vida cristã. Não existe possibilidade de seguir o Senhor sem obedecê-lo. Então não tem como nós caminharmos com o Senhor sem obedecer. Desde da criação do homem, da humanidade, existe essa ligação da obediência do homem para caminhar com Deus, essa exigência. No princípio, existia apenas um mandamento, né, que era não comer do fruto da árvore. O homem desobedeceu aquele mandamento, comeu do fruto da árvore, e nisso veio o pecado original. Nós passamos a ter o pecado, e o homem passou a ter essa vida assim, vamos dizer, de liberdade plena, né? Mas só que chegou num ponto que o homem desviou tanto de Deus que veio o dilúvio. E Deus só achou obediência em Noé. E Noé construiu aquela arca debaixo de obediência, que Noé não era construtor, não era carpinteiro, ele era agricultor, ele não tinha aquela habilidade, ele fez de acordo com a orientação do Espírito. Então foi a obediência ali que fez de Noé, né, naquela circunstância ali, a salvação da humanidade. E depois Deus aí já deu 10 mandamentos, né? E esses mandamentos também não foram suficientes, até que vieram as leis mosaicas, e também não foram suficientes. Então, aí em Jesus, Deus achou a obediência. Um homem, que é o Filho, próprio Deus, mostrou que era possível essa obediência, que era seguir a Deus, a todos aqueles mandamentos. Ele não pecou em nenhum só, não caiu em nenhum só mandamento. Então, através desse sacrifício de Jesus, ele resgata todos nós. Todos os nossos pecados ali são zerados em Jesus.
Então por isso que quando que diz que o véu rasgou, né? Quando Jesus morre na cruz, ele elimina aquela separação que existia entre Deus e o homem, onde Deus ficava de um lado e o homem do outro, e o homem não tinha acesso, tinha que ter um intermediário para falar com Deus, que era, no caso, o sacerdote. Agora não, agora todos nós temos essa honra, né, de essa posição do sacerdócio real, o sacerdócio de nós mesmos apresentarmos a Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades e os nossos sacrifícios. Então, sem querer entrar já em outro assunto para não alongar, que nós já estamos chegando no final, eu consegui fazer um vídeo de 15 minutos, glória a Deus. Então, nós não... por isso que o dízimo faz parte disso tudo, porque é a parte do sacrifício humano que nós sacrificamos, não que ele substitua o sacrifício perfeito de Cristo, mas entra a nossa parte de obediência e sacrifício, a nossa parte de obediência a Deus e o nosso sacrifício, que é de devolver esse dízimo. Então isso é uma outra história, mas já fica como uma coisa na memória, que o princípio do dízimo não é a questão de que é lei, que é obrigado, que tem que dar, não, é o princípio bíblico, que é esse da obediência, né, a Deus. O Espírito de Deus, ele nos guia, mas cabe a nós obedecermos e seguirmos plenamente suas orientações. Assim, a obediência é imprescindível na vida cristã. Não existe a possibilidade de seguir o Senhor sem obedecer. Quem tem os meus mandamentos, ele lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e revelarei a ele. Então nós vemos aqui em João 14, 21, que Jesus ele vai se revelar, ele vai se manifestar, só vai conhecer verdadeiramente Jesus, né? A verdade, aquele João 8, versículo aí que tomou outros rumos, conhecereis a verdade e ela os libertará. É exatamente isso aqui, quando você conhece verdadeiramente Jesus, ele te libera, ele te liberta de toda repreensão religiosa, de todo cabresto, né? Que às vezes a religião, entre aspas, coloca sobre a gente, todo o peso, né, que a religião coloca sobre a gente, Cristo tira esse peso. Por isso ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas aqui nós terminamos esse estudo e fica como uma reflexão para nós, né? Em relação à carne, o que nós devemos fazer, de que maneira nós podemos crucificar essa carne a cada dia que ela luta contra a gente, qual atitude nós devemos fazer, o que necessita. Cada um tem um relacionamento, algo, né? Alguma coisa que ali, vamos dizer, entre aspas, que vem como uma tentação sobre ele. Então, cada um tem uma necessidade, e cada um é uma forma diferente de lutar contra essa carne. Então, cada um tem que, no seu coração, buscar de que maneira, de que forma, qual é a parte da carne que ele necessita crucificar. E o segundo aqui, nós como cristãos devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Então nós devemos estar sempre buscando isso nas nossas orações, pedindo a Deus que Ele venha nos guiar, que Ele venha nos orientar, e buscar sempre a leitura, né, bíblica, uma orientação bíblica, sempre que a gente tiver com algum problema. Em outro momento eu dou um testemunho sobre isso, não vai alongar o vídeo, que ele já foi para 20, mas vamos lá. Então a gente, quando você tem alguma necessidade, como você vai fazer algo diferente daquilo que você faz, ou até o natural que você faz todo dia, procure colocar na mão do Senhor, pedir que Ele guie, quando você sai de casa, que Ele te oriente, que Ele te guie, que Ele te leve, né? Que Ele te traz, de que Ele te ajude nas decisões a todo instante, a todo minuto. Em nome de Jesus, nós terminamos, e fica essa reflexão para todos nós, amém?
Vamos orar para nós encerrarmos e fique com Deus em nome de Jesus. Querido Deus, bondoso e amado Pai, glorificado e exaltado seja teu santo nome, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem o poder de nos guiar, de nos levarmos e de crucificar a nossa carne, Pai. Assim como Jesus foi crucificado, a nossa carne necessita ser crucificada para que o Espírito, Pai, possa vir sobre nós e nos conduzir, Pai. Nós oramos e pedimos que o Espírito Santo, Pai, seja uma realidade em nossos corações, em nossas vidas, que Ele venha fazer morada em cada um de nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.